Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Momento Heal Mind. Aqui a gente vai aumentar o teu nível de consciência para que você realmente trate definitivamente os sintomas da ansiedade e realmente se liberte desse mal que atinge quase 40 milhões de pessoas aqui no Brasil, segundo novas pesquisas depois da pandemia aí, né, que saíram. Hoje eu vou falar sobre decisão, a importância da tua decisão de melhorar, de tomar um rumo na vida, decisões de uma maneira geral, tá? Então a gente vai trabalhar isso, como é que isso funciona na nossa mente, o que motiva a gente para tomar decisões. Então eu vou tocar nesse assunto aí e já peguem caneta e papel que hoje vai ter exercício para fazer, tá? Então é importante mesmo que vocês entendam, né, como isso acontece. Lembrem sempre de compartilhar esse conteúdo com mais e mais pessoas, porque realmente faz total diferença, porque a gente atinge mais pessoas, as pessoas vão tendo mais consciência e a gente acaba criando um laço de comunidade, que é o que eu quero, né? Eu quero que vocês se transformem em Heal Minders. Heal Mind é aquela pessoa que procura o equilíbrio mental, a cura da mente diária, sabe? Diariamente, trabalhando um ponto de melhora por vez. Então esse é o grande interesse. Compartilhem, comentem onde vocês estão vendo isso, assinem os nossos canais de comunicação, sabe? Isso valida muito o nosso trabalho e faz com que a gente continue diariamente. Ah, olha aqui que massa! Edna, psicóloga, amo psicólogos, estudo muito psicologia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Beleza, é hoje que vamos começar a falar sobre decisão. Vê só, quando a gente fala de maturidade, e principalmente de maturidade emocional, nós estamos falando de decisões. As decisões que a gente toma, baseadas na nossa consciência, na nossa maturidade, são essas decisões que vão fazer a gente ir adiante. Se a gente fosse, aproveitando aqui a psicologia, se a gente fosse estudar profundamente ali o que Freud falou, ele disse o seguinte, que a nossa personalidade, o nosso ego, ele tem 3 barreiras relacionadas à formação, né? 3 etapas, 3 escalas, que seriam as necessidades básicas, o id, ou seja, a consciência id, que são os instintos, as vontades e os desejos, sabe? Vou sobreviver, estou com fome, vou dormir, as necessidades básicas. Nós temos o ego, que seria a formação da nossa personalidade, e, propriamente dita, né? E a gente teria o superego, que seria a consciência, aquele senso do que é certo e do que é errado, vamos dizer assim. O que eu estou notando nos últimos anos de pesquisa, de comportamento, é que o mundo atual nos deu muito acesso, nós temos muito acesso. A gente consegue as coisas com mais facilidade, por mais que você ache que seja difícil, mas não é tão difícil quanto foi. Tem até um exemplo do meu próprio pai, que nasceu ali na final da década de 30, 38, 39, início da década de 40, né? E ele morava no interior de Pernambuco. O pai sempre teve condições, o pai dele era prefeito da cidade, era dono de posto de gasolina, no início de tudo, dono de armazém, então eles tinham muitas condições financeiras, era uma condição financeira razoável, né? Para boa. Só que é o seguinte, muitas vezes eles tinham que buscar coisas aqui na capital, inclusive para manter o próprio armazém. Então o pai dele tinha caminhão e a viagem de onde ele morava, que era no interior de Pernambuco, né, de Oricuri, para Recife, durava até 4 dias, às vezes 5 dias, dependendo do tipo de carro. A estrada não era asfaltada em nenhum momento. Então isso é falta de acesso. Olha a dificuldade, 5, 6 dias num caminhão, não tinha hotéis. Eles tinham que levar carne seca, desidratada para comer durante a viagem. E a gente está falando de uma pessoa
que, vamos lá, para os padrões da época, era uma pessoa rica, né? Meu pai e a família dele. Então, veja a dificuldade de acesso, de conseguir chegar ao objetivo. Então, até a década de 70, tudo era muito mais difícil. Provavelmente, aquela dificuldade de acesso fez com que as pessoas tivessem que amadurecer na marra. Com o passar do tempo, década de 90, 2000, acesso à internet, o mundo tem evoluído muito em relação ao acesso. E a gente agora tem mais acesso às coisas. Então, quer dizer que a gente começou a ficar mais desejo, vontades, do que consciência. Consciência no sentido de amadurecer na dor, entendeu? E isso amoleceu a gente. Eu sou um cara da geração do acesso. Meus pais me deram muito acesso. E lógico que isso faz com que a gente enfrente a vida de uma maneira completamente diferente. Não estou nem falando de dificuldades, tá, pessoal? Não estou nem falando de, porque eu não tenho condições, porque eu sofri, porque eu não tive isso. Não é isso, não. Independente do seu nível de dificuldade, só por você estar aqui na internet, vendo isso que eu estou falando aqui, isso é acesso. Isso é ter oportunidade que ninguém teria há 30, 40 anos atrás. Ninguém falava sobre isso, né? E agora vocês estão aqui de manhã, de maneira totalmente gratuita, escutando um assunto desse tipo aí de profundidade. Então, esse acesso com mais facilidade fez com que nós nos tornamos, né? A gente se tornou pessoas mais ligadas a eu quero, eu necessito, eu desejo, eu tenho acesso, eu quero pegar e eu vou pegar porque eu quero, do que uma pessoa super consciente do que é o que eu preciso, as coisas que eu preciso fazer, apesar da dificuldade. Por isso que hoje eu vou falar sobre decisão. De manhã, eu fui lá no meu Instagram e eu postei uma foto que tinha uma banana comprida, meia banana comprida na verdade, um pedacinho de 20 gramas de queijo Minas, padrão, pouco calórico, e 3 ovos. Eu tinha algumas coisas para fazer, vinha fazer a gravação do Momento Rio Mind, tinha um menino para arrumar para a escola, então eu podia não ter demorado para fazer esse café da manhã, mas a minha vontade era pegar um pão, colocar requeijão ou queijo e comer. Essa era a minha vontade. Ou seja, o meu desejo, o meu id é: você está atrasado, faça isso rápido e coma qualquer coisa. Aí que vem a decisão. Mas a minha decisão não foi simplesmente suprir o meu desejo e a minha vontade. Foi fazer aquilo que eu deveria fazer. E o que era que eu deveria fazer? Montar a dieta que eu estabeleci, que teria que ser a partir do nutricionista, enfim. E eu decidi comer a banana comprida, os ovos, e beleza, se atrasar 5 minutos, não tem problema. O que importa é a minha decisão. Então a nossa vida, ela tem que ser baseada em decisões maduras. E não simplesmente em desejos, vontades, a minha satisfação. Eu quero comer esse doce. Mas você decidiu? É algo que está consciente na sua decisão? Então você precisa refletir sobre essas decisões diárias que você toma e se essas decisões, por mais difíceis que sejam, estejam baseadas na sua consciência e na sua escolha. Quando a gente deixa o nosso instinto falar, ele vai querer facilidade, ele vai querer dormir mais, ele vai querer ir para o caminho mais simples, ele vai querer economizar mais energia, ou seja, ele vai querer ficar deitado e não vai querer sair da cama para andar. Ele vai querer comer um docinho ao invés de comer alface. Mas aí entra você.
a sua decisão. E isso acontece na sua vida pessoal. Você está num relacionamento difícil, abusivo, mas você não quer entrar em embate e sair disso, você prefere continuar aceitando todos os desmandos e humilhações. Você está num emprego péssimo, mas você prefere não se desgastar, procurar outro, pensar em uma alternativa de ganhar mais dinheiro, porque você prefere ficar ali no conforto. A tua decisão tem que ser a decisão para o que é melhor para você, por mais que seja difícil. A dificuldade vai existir em tudo. E se eu errar? Paciência. A gente só aprende quando erra. A gente só aprende quando erra. Essa semana eu vi um filme bestinha. Um filme bestinha. Sério. Da Netflix. Que se chama Amor e Monstros. Amor e Monstros. E tem uma frase no filme que diz o seguinte, que eu achei incrível. Teoricamente, eles têm que sobreviver num mundo catastrófico, quando os insetos e os animais de sangue frio ficaram gigantescos e dizimaram a população, o mundo todo. E eles vivem embaixo eles vivem em abrigos, né, dentro de buraco. Eles ficam dentro desses buracos, os seres humanos, né, se escondendo dos bichos. Beleza. E aí tem uma hora que um deles quer enfrentar aquilo, porque ele ama uma pessoa e ele quer ir atrás dessa pessoa e tal. Resumindo, ele tinha que ir para a superfície e enfrentar esses medos. E ele encontra uma galera que está sobrevivendo lá na superfície e eles, mas se eu não sobreviver? Ele diz, olha, é o seguinte, você vai ficar só aqui agora e você tem a missão de sobreviver. Ele, mas eu vou errar. Eles não tem problema. Porque você sobrevive a partir dos erros que você tem e que supera. Ou seja, você se torna bom, você se torna boa quando você vai errando e a soma desses erros forma quem você é. Mas agora a gente tem medo de errar. Então, se a gente tem medo de errar, a gente não faz. Como a gente não faz, a gente não vai aprender nunca. O que é que significa? A tua vida vai ser uma bosta. Você nunca vai saber o que está atrás da porta porque você nunca abriu. Nunca abriu. Então como é que vai ser bom? Você não sabe. Então tomem decisões. Mas tomem decisões da maneira que eu vou dizer agora. Essa é a grande reflexão. Vasco, eu decidi que eu quero sair da ansiedade. Ótimo. Eu decidi que eu quero mudar de emprego. Maravilha. Eu decidi que eu quero sair do relacionamento. Ótimo. Eu decidi... Beleza, decidiu, né? Você vai ter que basear a sua decisão nesses passos que eu vou te dizer agora. O primeiro passo é: se aprofunde naquilo que você quer decidir. Se aprofunde, estude, tenha clareza. Você quer mudar de emprego. Tudo bem, maravilha, você quer mudar de emprego. Estude sobre esse novo emprego. Entenda como ele é. Veja pessoas que trabalham nele. Se conseguir falar com essas pessoas, entenda como é que funciona o trabalho. Estude sobre isso, ou seja, tenha dados. Dados, você precisa de dados, informações. Informações. Segundo, você precisa basear as suas decisões nas suas emoções. Lógico, você tem que olhar para dentro de você e dizer, é isso que eu quero. Massa, como isso me move, maravilha. Ou seja, eu tenho dados, eu tenho emoções. Terceiro ponto, você precisa entender como essas decisões afetam as pessoas ao seu redor. A gente não pode ser egoísta para entender que a minha decisão é que manda e o mundo que se lasque. Não. Como ela afeta as outras pessoas. Terceiro ponto, eu estudo, eu vejo como é que estão as minhas emoções, eu vejo como isso afeta as pessoas. Quarto ponto, eu preciso entender, no quarto ponto, qual é o pior cenário. Ou seja, minha decisão vai dar errado. O que é que pode acontecer dando errado? Eu preciso analisar o pior cenário, eu não posso ser um otimista burro. Vai dar tudo certo. Não. Eu preciso ser otimista. Beleza? Que é o quinto passo, mas a gente precisa agora, nesse quarto passo, ser pessimista.
Qual é o pior cenário? Então, eu estudei sobre o assunto, sobre o tema, como pode ser, como não pode ser. Eu vi minhas emoções, eu estou com vontade, estou com desejo, maravilha. Eu estou traçando, eu entendi como a minha decisão afeta as pessoas ao meu redor e agora eu estou visualizando o pior cenário. Eu preciso visualizar o pior cenário. E aí você vai escrever sobre o pior cenário. Pode acontecer isso, isso. Ótimo. Mas você não vai ser só a visão pessimista. Você também vai anotar e vai escrever a visão otimista. Qual é o melhor cenário? O que melhor pode acontecer na minha vida? Como isso vai transformar a minha vida? Massa, o melhor cenário. E o último de todos, o sexto passo, é analisar todas as vertentes. Eu estudei, eu entendi agora como isso afeta a minha vida, tal. Eu vejo como isso afeta as minhas emoções, como é que eu estou sentindo. Eu vejo o pior cenário, eu vejo o melhor cenário e eu analiso todo esse processo. E aí você vai tomar decisões maduras independente do seu desejo, independente da sua vontade. Então, visualize isso acontecendo na sua vida. Tome essas decisões de maneira consciente e vá atrás dessas decisões. Seja de manter um cardápio de uma dieta, seja simplesmente transformar a sua vida a partir do emprego, seja sair definitivamente do processo ansioso. Se você simplesmente está na inconsciência, vivendo o dia, acorda, vive o dia, sofre, vive o dia, você não vai para canto nenhum. Você não vai chegar em canto nenhum. E isso vai mudar teu jogo. Beleza? Então, essa é a missão de vocês. Pensar, decidir de maneira consciente e tomar as decisões difíceis que sejam melhores para vocês. Essa é uma grande oportunidade de transformação. Use diariamente e tome sempre essas decisões. Ah, mas eu errei. Não tem problema nenhum, porque a soma de erros faz você viver melhor. Lógico que no filme que eu dou o exemplo, ele disse, olha, a soma de erros quer dizer que você não morreu no decorrer dos erros, então você está ótimo. Lembrando que é um filme de monstro, né? Então cada erro daquele pode ser a morte. Mas se não for erro, é aprendizado. Inclusive, no filme, ele tem um caderno que ele chama Manual de Monstros. Então, cada erro que ele tomou, cada monstro que ele viu, ele fez uma anotação e disse ponto fraco, ponto forte e criou um manual, que é bem interessante. E você vai criar esse manual, só que esse manual é da vida. É da vida. É daquilo que você precisa fazer diariamente. Beleza? Prazer ter vocês aqui no Momento Real Mind. Só lembrando a vocês que hoje, às 21 horas, temos uma sessão ao vivo falando dos 5 pilares da saúde mental plena. Quero vocês comigo às 9 horas. Convidem todo mundo que vocês acharem que precisam escutar quais são os 5 pilares da saúde mental plena. E lembrem de compartilhar esse conteúdo com mais e mais pessoas, que faz toda a diferença no nosso processo, na formação dessa comunidade que eu quero muito que se multiplique profundamente pelo Brasil. Então, um grande abraço e nos vemos depois. Tchau, tchau.